Opa! Começou? Bora. O pessoal falou que travou aí na primeira. Vamos tentar de novo agora. Estou tentando adaptar aqui a um novo aparelho aqui. Alvo treinamento oficial. Confirma para mim aí como que tá o áudio, como que tá o vídeo. Estou percebendo que tá meio trêmulo. A imagem está um pouco turva aqui. O áudio tá legal? Tá legal? Tá legal? Tá travado? Tentamos da primeira vez aqui, deu travado. Fazer ao vivo, gente, vou falar pra você, fazer aprendendo e ao vivo ao mesmo tempo é terrível, hein? Não é fácil, não. Gente, parece que tá travado o negócio. Alvo treinamento oficial, entrou aí. Fala comigo, como é que tá aí, sócio? Parece que não tá legal, né? Letícia Muniz. Alô, Letícia Muniz. Fala comigo, como que tá o áudio aí? Tá legal? O vídeo tá legal? Tô vendo que tá meio turvo aqui. Não sei se pode ser meu óculos, né? Meus óculos aqui. Ah, eu tô sem óculos. Fala comigo, como que tá aí o áudio? Jacó Santos. O pessoal tá entrando, então parece que tá legal, né? Eu acho que dá pra gente seguir, ou melhor, acho que dá pra gente começar. Está ótimo, Letícia Muniz. Valeu, Letícia. Muito grato aí pelo feedback. Vamos dar início então à nossa live toda quarta-feira. Lembrando que toda quarta-feira, da segunda e quarta-feira, temos duas lives. Na segunda-feira às 21 horas e na quarta-feira temos às 20 horas. Então, toda semana, em 2 dias, na segunda e na quarta, temos essas lives, as duas lives, né? E na segunda-feira às 21 e quarta-feira às 20 horas. Bom, convidando você aí, falando aí para você acessar também o nosso portal, o nosso blog, lá pelo segurançasa.com, meu amigo Francisco Laia. Ô, meu amigo Francisco Laia, da FDS Solutions. FDS Solutions, meu amigo Francisco Laia, lá da Grande Vitória, meu amigo. Nós tivemos algumas oportunidades em Vitória. Rapaz, está aparecendo tanta gente legal, tanta gente bacana nessas lives, nesses nossos encontros aqui. Eu acredito que agora melhorou aqui o vídeo, melhorou o áudio também. Eu estou fazendo uma experiência com um aparelho novo aqui, mas ainda estou em adaptação e estou aprendendo a fazer isso acontecer aqui ao vivo, né? Vamos lá. Toda segunda-feira, então, live às 21 horas e toda quarta-feira, live às 20 horas. Trocando ideias sobre vender soluções de segurança eletrônica, sobre como precificar, como faturar, como fazer, como fidelizar clientes e voltar a vender novamente para os mesmos clientes, como criar um cenário de indicações e de prosperidade e abundância, né? Tá aí a nossa dica. Acessar o nosso blog, segurançasa.com. Lá você vai fazer sua inscrição para você ter acesso a um grande diretório de conteúdos falando especialmente sobre vender, marketing e vendas de segurança eletrônica. E, é claro, se inscrever também no nosso canal no YouTube. Inclusive, na próxima segunda-feira, vamos falar exclusivamente sobre o caminho da prosperidade para quem vende segurança eletrônica. Já entre aí, segurançasa.com, faça a sua inscrição, já reserve ali a sua vaga. Eu te espero do lado de lá, porque nós vamos fazer uma confirmação ali, tá? Aula exclusiva na próxima segunda-feira, às 21 horas. Vamos falar sobre a abundância, o caminho da prosperidade para quem vende segurança eletrônica. Hoje, como nós falamos sobre vendas de alto valor, sobre vendas de altos valores, quero começar aqui por... Eu resolvi enumerar em 5 pontos. 5 pontos principais sobre vender segurança eletrônica com maiores valores, com valores agregados. Todos nós sabemos que ao atender clientes que se interessam e que têm a necessidade de sistemas eletrônicos de segurança, nós deparamos com diferentes perfis. Clientes que de fato precisam de grandes soluções,
clientes que precisam de soluções básicas e comuns, clientes que talvez precisam de apenas uma única solução e não precisa de tudo aquilo que deseja. Por final das contas, lembramos do nosso saudoso amigo Steve Jobs, que ele mencionava em que o cliente, de fato, ele não sabe exatamente o que ele precisa, o que ele quer. E nós, como vendedores, nós como consultores, orientadores, né, e especialistas no nosso ramo, somos nós que vamos guiá-los para satisfação, para superar a expectativa. Então, às vezes o cliente não sabe exatamente o que quer. Então, eu e você, como especialista, devemos guiá-lo para a real necessidade e satisfazê-lo dentro do necessário. Ou seja, algumas vezes, alguns clientes querem simplesmente, não, eu tô querendo aqui, vamos falar aqui um CFTV, eu quero um sistema de câmera aqui com 2 câmerazinhas só, você chega lá, você percebe que 2 câmeras vão deixar mais da metade do cenário dele com pontos cegos. E você vai caminhando para sugestões, apresenta ali uma solução mais prática, mais estratégica, mais inteligente, fazendo uma análise de risco prática para ele, e ele começa a entender que realmente a necessidade dele é maior do que aquilo que ele simplesmente estava procurando. Por isso que esse detalhe se dá até diante da situação em que o cliente quer comprar na internet, o cara quer comprar um kitzinho básico na internet, quer que você faça a instalação. Ou seja, de cara você já vai desclassificar essa necessidade, essa intenção dele, dizendo exatamente isso. É preciso fazer uma análise de risco e é preciso naturalmente entender o cenário, como se fala de câmera, por exemplo, como se fala de centrais de alarmes, também depende de estratégia, tanto da infraestrutura, tanto do tipo de uso de equipamento. Então, por essa razão, você cria argumentos então para impedir que seu cliente faça uma compra na internet simplesmente por um kit que ele achou lá na promoção. Porém, que você dá então a oportunidade do seu cliente ouvir a proposta que você tem. Falando sobre vendas de valores mais agregados, maiores valores, soluções mais compostas, e às vezes o cliente está procurando uma coisa talvez até gigante, extra, e você tem ali uma solução prática para ele. Para isso, eu quero destacar 5 pontos. Primeiro ponto é: conheça o seu público. Eu falei na última segunda-feira que algumas vezes eu me lembro que eu saía para fazer algumas vendas, atendendo diretamente uma revenda, e ali eu percebi que era legal eu fazer segmentar os clientes. Às vezes eu atendia uma igreja, eu vou dar um exemplo de uma igreja, por exemplo. Pegava ali o perfil de uma igreja, eu sabia que todos aqueles bens que estavam ali na igreja vinham de doações feitas pelos próprios fiéis ali. Isso me fazia entender a linguagem deles. E aí, a partir disso, eu abri a minha visão para fazer uma ação estratégica segmentada. Então eu pegava ali só igrejas. Então eu pegava todas as igrejas de um bairro, eu sabia que tinha os horários, pesquisava os horários ali dos líderes, das pessoas mais influentes dentro daquele grupo, né? Às vezes eu até fazia algumas visitas em alguns cultos, né, alguns encontros deles, e nesses encontros ali eu descobri os nomes das pessoas, né? Então eu queria conhecer o público. Me lembro em algumas vezes que eu ia em pequenos comércios de bairro, nos bairros, né, os centros comerciais dos bairros, e ali eu percebia que havia sérios eventos de pequenos furtos, e esses pequenos furtos poderiam ser evitados com algumas soluções práticas e algumas até dicas comuns que eu dava ali. Então eu fazia questão de estudar o público, entender o público, e de tempo em tempo eu criava estratégias para atender regionalmente ou criava estratégias para atender também perfis de clientes semelhantes, condomínios. Eu tirava uma semana para atender só condomínio. Empresas comerciais, em centros comerciais, eu tirava uma semana só para atender aquele prédio comercial ali com 8, 10 andares, com 5, 6 salas comerciais em cada um desses andares. Então eu investia tempo e atenção para conhecer o público, ou seja, quem conhece o público vai ter mais propriedade para falar e para falar sobre as soluções apresentadas para aquele cliente,
para entender de fato as demandas que aquele cliente tem, mas também dar aquele público, aquele perfil de cliente, a oportunidade de entender que soluções comuns podem ser apresentadas, nem precisa ser tão valioso, né? Mas desde que você compreenda a real necessidade do seu cliente e, consequentemente, você possa, então, apresentar a solução. Visto, é claro que enquanto você está fazendo uma apresentação ali, alguns clientes já começam a perguntar, e o preço, quanto custa? E o preço disso? No final das... Não é hora de falar de preço, não é hora de falar de valor, é hora de falar sobre os benefícios. Então, por isso, explique o benefício de cada item a ser apresentado, explique os benefícios das soluções ali apresentadas para aquele cliente. Já pense, inclusive, no pós-venda, que é como você vai lidar e conviver com aquele cliente depois daquela ação de venda, depois daquele atendimento, depois daquela solução aplicada naquele cliente. Então, é bom você pensar previamente, olha, esse cliente vai precisar aqui de uma atenção, não somente no dia da instalação, eu vou precisar de acompanhar esse cliente. Ou seja, esse cliente não é um cliente comum. Vamos usar um exemplo aqui de uma grande indústria. Uma grande indústria vai colocar ali soluções muito mais elevadas, muito mais de alta performance. Eles precisariam ali de outras soluções, não somente, para usando o exemplo de CFTV, sistemas de câmera, não somente as imagens das câmeras. Ele precisa também de alguns analíticos, como a conhecida linha virtual, detecção de face, armazenamento de imagens, permissão ou não para alguém acessar as imagens daquele CFTV. Precisa talvez de um operador, né? Pensando numa indústria, que a indústria ela está focada ali nos acessos e na operação dos funcionários. Agora, mudando o exemplo de uma indústria para um shopping center, por exemplo. Um shopping center, uma galeria comercial, já não se preocupa muito com os colaboradores, mas com os visitantes, com as pessoas ali. Não dá para identificar todas as pessoas, ter o nome de todas as pessoas, mas é importante que se tenha a imagem de todas as pessoas que frequentam, entrando e saindo e comportando ali. Esses comportamentos, muitas vezes, é o comportamento do consumidor comum, né, que pode talvez causar um acidente ou ser vítima de um acidente, ou pessoas mal intencionadas que às vezes entram para roubar, para furtar e cometer crimes ali. Essas imagens ficam armazenadas. Então, a estratégia e a elaboração de um plano de segurança e vigilância para uma indústria vai ser diferente da solução para um shopping center. Então, você vai captar ali, fazer as perguntas e incentivar o seu cliente a ficar cada vez mais curioso à medida que você for apresentando as soluções alternativas que se tem em um sistema de vigilância. Fora que, vamos usar um outro exemplo aqui, eu dei o exemplo aqui de prospecções segmentadas que eu fazia. Nessas prospecções segmentadas que eu fazia nessa época, eu visitava prédios comerciais, centros comerciais, onde, por exemplo, um prédio de 8, 10 andares, com 5, 6 escritórios em cada um dos andares ali. O perfil é diferente, as pessoas... Ali existe, na entrada daquele prédio ali, existe recepção, que exige uma identificação, mas que tem também ali um porteiro que libera ou não, comunica ou não com aquela sala para poder liberar aquela permissão. Então, para isso, você pode oferecer, dentro de um condomínio um condomínio comercial, você pode oferecer ali um sistema de controle de acesso, onde além de coletar os dados do visitante, também pode fazer a permissão ou não, através de catracas, através de fechaduras, trancas, e associadas também aos sistemas de CFTV. Imagina toda uma solução integrada ali. Não somente a vigilância e segurança, mas também o controle de acesso, dando permissão ou não aos visitantes e dando maior segurança e tranquilidade, inclusive conforto, comodidade aos
proprietários daquelas salas, né, aqueles colaboradores daquelas empresas que tem naquele edifício comercial. É claro, por final, né, uma vez que você já entendeu o seu público, conheceu o seu público, fez uma leitura real da necessidade dele, propôs ali a solução diante da necessidade percebida do seu cliente, né? Você automaticamente começa a dar ali opiniões dos equipamentos e das soluções que precisam ser integradas. Consequentemente, você já começa a ter a oportunidade de explicar os benefícios e, é claro, você vai pensar no pós-venda. O que é o pós-venda? O pós-venda, de fato, é o relacionamento construído com o cliente depois que ele já comprou o equipamento, já comprou a solução e já tem a solução integrada ali, né? É claro, o seu cliente vai te dar também a oportunidade de oferecer ali um contrato de manutenção, vai te dar ali a oportunidade de fazer novos serviços, inclusive a famosa recompra, ou seja, ele pode fazer upgrades daquelas soluções. Você já tem que pensar previamente no pós-venda, que é o seu momento de relacionamento durante todo o período de garantia e pós-garantia, né, considerando aí que você pode criar um contrato e ter um contrato de manutenção com o seu cliente e incentivar a famosa recompra, que é fazer o upgrade daquela solução. Falando em altos valores, falando em formas de negociar e de elaborar, dimensionar o projeto ali e de elaborar um plano de ação para a entrega daquela solução, claro, faça parcerias. Parceria é a moeda do futuro. Tá aí a Andresa Tostes aí, entrou no grupo aí, esposa, entrou na live aí também, né? Esposa do nosso amigo Juliano Tostes, ela fala muito sobre parceria, né? Então eu sempre faço questão de mencioná-los justamente porque parceria é o grande negócio. Hoje você vai convidar ali 2, 3 colegas, 2, 3 também integradores profissionais para poder aprenderem junto, estudarem junto e entregarem a solução junto. Detalhe, nunca que dividir, ó, Thiago P. Aipa. É isso mesmo, Thiago? É o Thiago. Thiago PS Aipa. Eu acho que eu consegui ler o nome aí, Thiago. Thiago, seja bem-vindo, meu amigo. Nunca que você convidar um parceiro, você vai dividir. Você está perdendo, você não perde, você ganha, porque você multiplica o seu negócio para mais um profissional. É claro, se você convida um parceiro para poder participar de uma solução, de uma venda, de uma instalação, de uma solução, você cresce junto com ele e, consequentemente, aguarde, você também vai ser convidado. Existe uma via de mão dupla. Nunca pense em uma via de mão única, onde só você ganha. Busque e pense em possibilidades de trazer negócios que você pode acrescentar para mais uma pessoa. Faça muita diferença ter parceria. A Andressa confirmou aí com a gente aí, ó. Faz muita diferença você ter parceria. Então, a grande moeda do futuro é a parceria. A grande moeda do futuro é a parceria. É o Alcino Júnior. Alcino Júnior é um flamenguista lá de Vitória. Parece que é ele mesmo. Tô vendo a camisa do Flamengo aí. Deve ser ele. Alô, Alcino! Alcino trabalhou com a gente uma temporada lá no Atacadista. Alcino é um grande vendedor, uma visão comercial. Foi gestor de um distribuidor de eletrônicos lá em Vitória. Alcino, ele mesmo. Seja bem-vindo, Alcino. Muito obrigado, irmão. Estamos falando aqui sobre parcerias. Os parceiros, negócios que podem ser feitos junto com integradores. Eu conheço uma grande empresa em Vitória, em Vitória Capital, estou vendo o Alcino aí lembrando dessa história também. O que ele fez? Boa parte dos colaboradores dele se transformaram em microempreendedor individual. E eles fizeram, então, contratos terceirizados. Os caras hoje faturam muito mais como CNPJ do que como CLT. Ou seja, os caras são empreendedores. Cada um cria o seu próprio negócio. Cada um vai atrás do seu próprio negócio e traz demandas para a empresa.
né? Alguns no comercial e outros na mão de obra. Então se faz necessário que haja uma compreensão, haja uma percepção de que a moeda do futuro, e para esses novos momentos que o mundo vem vivendo, é importante criar parcerias. A moeda do futuro é a parceria. Recapitulando aqui nossos 5 principais pontos aqui, ó. Conheça o seu público. Dê opções de soluções diferentes para os seus clientes e explique o benefício de cada uma das soluções. Seja claro, seja interessado na solução, na necessidade do seu cliente, e apresente a solução com base na real necessidade do seu cliente. Mas para você ter propriedade para falar, antes de tudo, aquela opção, aquele desafio nosso, né? Estude. Estudar vai trazer para você tanta tranquilidade, tanto conforto na hora de responder qualquer pergunta. Você vai ter domínio sobre a solução que você tem a oferecer. E pense no pós-venda. O pós-venda é justamente a relação que você vai construir com o seu cliente durante o período da garantia e pós-garantia. Porque não pense somente em vender uma solução, entregar a solução ali e pegou o lucro e tchau. Não pense nisso. Pense em construir uma relação comercial com o seu cliente, em estabelecer uma relação futura, porque pós isso você pode tanto incentivar a própria recompra, que é o nosso ponto final aqui, nosso último ponto, quanto oferecer até um contrato de manutenção para o seu cliente. Você que vende solução, detalhe, né? Eu gosto de usar o exemplo aqui do carro zero. Você compra um carro zero, o carro vem com um manual, né? E no manual já tem ali as datas, a quantidade de dias e km rodado para você voltar com ele na oficina autorizada para fazer a manutenção. Imagina um equipamento eletrônico que fica ali energizado, tem circuitos eletrônicos, vários elementos eletrônicos dentro de uma placa, fora o circuito que é montado e instalado. Isso não precisa de manutenção, meu amigo? Precisa de manutenção. Então, por isso, é a oportunidade que você tem e é importante você explicar isso para o seu cliente, que a garantia está associada a esse tipo de manutenção. E é dentro do processo de pós-venda que você vai criar esse contrato de manutenção aí. É claro, já ofereça para o seu cliente o contrato de manutenção, que pode ser mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual, que ele pode pagar uma taxa só anual. Você vai ali, depois, antes de vencer os 30 dias, você vai ali fazer um check-up. Primeiro você faz um check-out, que é o dia do teste, finalizou, e fala com ele, antes de 30 dias eu estou voltando aqui para fazer. Detalhe, esse atendimento técnico antes de 30 dias é grátis. Porém, os demais chamados, seja para atender a garantia dos equipamentos, ou seja para qualquer manutenção ou alteração, tem um custo do atendimento técnico. Então, faça sempre isso. Crie uma relação de pós-venda para o seu cliente, considerando que você está oferecendo uma garantia para ele. E essa garantia é a garantia dos equipamentos, que é uma garantia da fábrica. A sua mão de obra deve estar associada nessa relação de pós-venda, onde você tem a oportunidade de oferecer aí um contrato especial aí. Falando nisso, eu já quero te convidar para a próxima segunda-feira às 20 horas. Próxima segunda-feira às 20 horas, já coloca aí um aviso aí, próxima segunda-feira, eu vou te convidar, inclusive, para se inscrever. segurançasa.com, faça sua inscrição aí para você reservar sua vaga, tá? Vai ser uma aula ao vivo, exclusiva e única, tá? Vamos falar aí sobre a segurança, de vender segurança com performance. Estou falando de alta performance em vendas, técnicas de vendas, modelos de negócios, modelos de trabalho, para a gente falar um pouco também sobre essa ideia de como criar essa relação de pós-venda. Na próxima segunda-feira, falando de alta performance, de contrato de manutenção e pós-venda. Faça inscrição segurançasa.com. Quero agradecer aqui a participação de todos. A Andressa está falando aqui, é de suma importância ter uma relação com o seu cliente. Passar a confiança
Dá atenção, pois o cliente é melhor propaganda. Te ajuda indicando o seu trabalho. Olha que maravilha, isso é o ouro, Andressa. Isso é o ouro. A melhor ação comercial de venda é a indicação. O que a Andressa falou aí faz todo sentido, por isso a relação de confiança. Não pense somente em vender e tchau, não, tá? Faça a venda, mas crie uma relação de pós-venda, inclusive incentivando a recompra, e já saia do cliente ali falando para ele que ele precisa de novas soluções e novas tecnologias surgirão. E é assim, dia após dia, novas tecnologias de segurança vêm surgindo. Olha o Thiago falando aí, eu preciso de ideias de modelos de contrato. Thiago, em breve nós vamos desenvolver esse material, tá? Eu pretendo, e está já na nossa agenda aqui, de criar um material, inclusive uma aula exclusivamente sobre isso, tá? Claro que aqui a gente está falando sobre vendas mais de performance, de alto valor, né? Mas na aula de segunda-feira, próxima segunda-feira, se inscreva aí, segurançasa.com, entra lá, faz sua inscrição lá, nós vamos falar um pouco disso e essas ideias podem ajudar a elaborar esse contrato. E logo depois nós vamos já criar esse contrato aí. Quero agradecer aí, Thiago, o Campos acabou de chegar aí, mas segunda-feira tem mais, tá? Alcino Júnior participou com a gente também aí, a Molina, S. Molina, a Andresa Tostes, está sempre com a gente, esposa do nosso amigo Juliano Tostes, Thiago, Laine Silva, Oliveira, K, também Luiz Augusto, Nocap, André Lima, Fabi, Grazi, Francisco Laia, Francisco Laia, Letícia Muniz, Jacó Santos, Alvo Treinamentos. Muito obrigado a participação de vocês aí. Próxima segunda-feira está marcado, então se inscreva, segurançasa.com, e aí nós vamos bater um papo poderoso e muito próspero. Até segunda-feira, beijo no coração, ó.